Senhores telespectadores, acho que toda a gente pensa em férias. Bom, uns pensam porque as têm. Estão agora a gozá-las. Há milhares de portugueses, estão em Cuba, estão no Brasil, estão em Cancún, estão nas Caraíbas. Também uns que tiveram mais bom gosto estão no Algarve. Há por toda a parte. Bom, infelizmente, a maioria não tem férias. E não tem férias, ou porque não tem dinheiro para as fazer, ou porque tem tanto trabalho que não o pode largar. É o meu caso, eu não tenho férias. Isto é estranho, mas quanto mais idade se tem, mais encomendas. E, portanto, eu este verão não faço férias. Mas também gosto de dar um passeio e aproveitei este domingo, vou dar um passeio. Gostava que os senhores telespectadores me acompanhassem neste passeio para verem que há em Portugal coisas tão bonitas, como eles nem sonham. E até coisas diferentes, há novidades. Passeio parte do Porto, eu estou aqui, estou ao Palácio da Bolsa, está na minha frente, vou aqui do centro do Porto e vão ver o passeio que nós vamos fazer. O objetivo do nosso passeio era a cidade de Lamego. Lamego não é das terras mais conhecidas em Portugal, mas posso assegurar-lhes que é das terras mais bonitas. Fica numa região montanhosa, predestinada, uma região com uma importância histórica enorme. Olhem, era nestas serras, nestas encostas, que se começou a criar um vinho muito bom, que eles levavam até lá abaixo à régua. Na régua metiam naqueles barcos rabelos e depois ria abaixo, embarcava lá embaixo no Douro, em parte nos cais de Gaia, em parte nos cais do Porto, e por isso todo o mundo lhe chamava vinho do Porto. Bom, mas o sabor, a verdade, a alma do vinho do Porto nasce em Lamego. E ainda hoje a gente vê aí vinhedos magníficos, é uma paisagem prodigiosa. A terra era muito importante, né? Para os romanos já isto era importante. Portanto, é uma cidade com mais de 2000 anos. É claro, o tempo transforma-se, continuou sempre a ser uma sede de vida espiritual intensíssima. E isso hoje marca-se talvez aqui, neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que é conhecido em todo o país. Em setembro vêm aqui dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Há uma escadaria de granito que vai até lá abaixo, vai até à cidade, vê-se a cidade ao fundo. Esta escadaria tem 670 degraus. 670. Bom, na altura da Romaria, que é em setembro, toda a gente a sobe e há muita gente que, para mostrar a sua devoção, o seu sacrifício, a sobe de joelhos. Eu sei que hoje há pessoas que acham isso esquisito e até atrasado. Bom, de qualquer maneira, isto quer dizer a força dos sentimentos morais, o poder da fé. E a verdade é que os tempos mudam, mas esta verdade é sempre a mesma. A fé até pode mover montanhas.
Mas não é só a Senhora dos Remédios. Toda esta cidade de Lamego é uma espécie de sacrário de monumentos sobre todas as épocas da história portuguesa. Talvez o mais importante seja o castelo. Queria a propósito dizer uma coisa. Os alcaides mores daquele castelo eram os condes de Marialva. E eu, a propósito disso, falei no marialvismo. Recebi depois uma carta muito inteligente, de um senhor telespectador, a dizer que o marialvismo tinha a ver com os Marialvas, mas já não era com os Marialvas alcaides mor daquele castelo. Era com os outros condes de Marialva do século XVIII. Ele tem toda a razão. Eu não estou aqui a dar as mãos à palmatória porque, realmente, como calculam, estes programas em que eu tenho que condensar em 25 minutos, às vezes séculos de história, não posso minuciosamente descrever as coisas. Mas é como diz, o marialvismo vem de uns outros Marialvas, que recebem o título de Condes de Marialva já no século XVIII. Estou agora diante de um outro documento, para mim, muito emocionante da cidade de Lamego. É a entrada, como veem, é uma coisa do século XII ou XIII, da igreja de Santa Maria de Almacave. E isto é particularmente importante porque, segundo uma longa tradição portuguesa, foi aqui que os reis reuniram a sua primeira corte. Corte queria dizer parlamento. Corte eram os representantes, enfim, as primeiras cortes só tinham fidalgos e prelados, mas depois já vieram os representantes das principais vilas do reino, portanto, e as cortes gerais são já no fundo o embrião do atual parlamento. Pode, portanto, dizer-se, se el rei Dom Afonso Henriques tivesse reunido aqui, nesta igreja, as primeiras cortes portuguesas, poderia dizer-se que este templo de Santa Maria de Almacave foi a semente da democracia portuguesa. Bom, infelizmente não pode, e não pode, porque quem inventou essa história das cortes de Lamego é realmente um historiador muito fantasista do século XVI. No fim do século XVI, estávamos sob o domínio filipino e ele inventou umas atas de umas cortes que nunca existiram, em que estabelece uma série de regras, entre elas a que Portugal tinha sempre que ser uma nação independente. Eu gostava imenso que isso fosse verdade, mas realmente não é. Essas atas são falsíssimas, o Alexandre Herculano demonstrou isso completamente. E não são só as atas que são falsas, é a própria evolução global da sociedade portuguesa que mostra que isso não pode ser verdade. As primeiras cortes de que há uma notícia certa são muito depois, é com o neto do Dom Afonso Henriques, é com o Dom Afonso II, que realmente reúne em Coimbra os seus próceres, os seus mais notáveis, e é daí que saem as primeiras leis gerais que há em Portugal. Tudo isso está publicado por Herculano nos Portugal e a Monumenta Histórica, e acho que ninguém deve substituir a história séria pela lenda, por mais poética que ela seja. Em todo caso, é verdade, este pórtico românico está ligado a uma lenda extremamente bela. Seria aqui que el rei Dom Afonso Henriques teria reunido as primeiras cortes de Portugal. E só para ver isto, valia a pena termos vindo a Lamego. Mas aqui há muito mais coisas para ver. Um outro monumento que merece uma visita muito demorada é a Sé Catedral de Lamego. Já existia uma Sé em Lamego no século V depois de Cristo, quer dizer,
há 1500 anos que existe um bispo de Lamego. Sabemos o nome do primeiro, era um bispo Sardinários. Portanto, é uma das sés mais antigas da Europa. Hoje o templo, é claro, isto foi sendo construído, reconstruído, é um soberbo monumento do Renascimento, da época manuelina, com imensas coisas que ver. Só para ver isto, repito, vale a pena vir a Lamego. Há muitos outros monumentos para ver em Lamego, que realmente devia ser declarada cidade-museu. E a propósito de museu, quem vier aqui não deixe de visitar o Museu de Lamego. Está aqui na nossa frente, é um dos museus mais ricos que existem na província portuguesa. Lá dentro pode admirar-se uma coleção de tapeçarias do século XVI, sobre a Guerra de Troia, que é realmente uma coleção incomparável. É a altura de voltar ao hotel e os senhores telespectadores vão me acompanhar comigo agora neste regresso ao hotel. Porque o hotel em que eu estou instalado é um navio, é um bonito navio, muito jovem. Este navio acho que tem um mês de idade e um navio que a mim, enfim, me emociona e enche de orgulho, porque é um navio inteiramente desenhado, planeado, construído em Portugal, nos estaleiros de Viana do Castelo. Um navio para navegar aqui no Rio Douro, navios para este turismo fluvial. Isto também é muito importante, porque turismo fluvial era uma expressão, eu recordo-me ter lido isto num livro do Dr. Nunes Barata, de 1951, como pode ser que no futuro venha a haver, bom, nessa altura não havia nenhum turismo nos rios portugueses. De então para cá, e que desde há menos de 20 anos, começou aqui no Rio Douro, com um êxito tão grande, que nesta altura há 15 empresas, não me souberam dar números muito rigorosos, mas mais de 1 milhão de pessoas, já fizeram esta viagem, subindo ou descendo o Rio Douro, e esta é realmente uma viagem inesquecível. Estou a falar nisso porque agora que são férias, há tantos portugueses que ainda não conhecem esse encanto. Vale a pena refletir um pouco sobre o turismo em Portugal. Eu vou aproveitar o resto da viagem daqui até ao Porto e vamos falar um pouco de turismo. Ainda há pouco tempo li numa enciclopédia que o turismo é tão antigo como o mundo, porque as primeiras populações eram nómadas, andavam sempre a viajar, e até já os gregos iam aos Jogos Olímpicos. Bom, eu devo dizer que quem escreveu isto não faz a menor ideia do que seja o turismo. O turismo é um fenómeno muito novo, recente, é posterior à primeira Revolução Industrial. O turismo resulta fundamentalmente de 3 fatores. Primeiro, a existência de uma classe média que tem meios para, enfim, só para seu recreio, para a sua cultura, para o seu prazer, viajar. Segundo, a existência de meios de transporte. Era completamente impossível viajar quando não havia nem comboios nem estradas. E as estradas, devo dizer que as estradas europeias são do século XVIII.
Antes disso era completamente impossível fazer turismo. Bem sei que havia viagens. Os portugueses chegaram à Índia e, a bem dizer, deram volta ao mundo. Bom, mas dizer que aquilo era turismo é um completo disparate. Uma coisa é viagem, outra é o turismo. O terceiro fator, e talvez o mais importante, é este. É a existência de muitos tempos livres. Há 100 anos, um homem trabalhava, a bem dizer, desde que se podia pôr em pé, desde que era criança. Dizia-se até, o trabalho do menino é pouco, mas quem o despreza é louco. As crianças nem à escola podiam ir para trabalhar. E depois trabalhavam até morrer. Bem, hoje não é assim. Hoje há uma idade escolar que é cada vez mais prolongada, depois há um tempo de reforma que é que vem cada vez mais cedo, há um enorme número de pessoas que têm atividades que não puxam pelos músculos, que, portanto, instalou-se uma verdadeira civilização do lazer. Números que eu vi não há muito tempo diziam que em 1990 houve 600 milhões de turistas fora do seu país. Bem, 600 milhões, pensem que o nosso país tem 10 milhões de habitantes e veem até que ponto isto como movimento de massas é importante. 600 milhões de pessoas que já se proporcionam alguns dias de viagem fora do seu país para viajar, para o seu prazer. É claro que isso fez com que o turismo se transformasse numa atividade económica de uma extrema importância. Hoje, todos os países do mundo, todos, disputam os contingentes turísticos, oferecendo todas as vantagens, todos os prazeres, preços cada vez mais baratos. E não há dúvida nenhuma de que o número de turistas está a aumentar de ano para ano e os técnicos pensam que daqui a 20 anos, portanto lá para o ano 2025, será o dobro do que é atualmente. Naturalmente, o dobro da gente e, portanto, o dobro do dinheiro que proporciona e o dobro do interesse económico, e daí a luta que todos os países civilizados estão a ter em segurar o turismo. E claro, Portugal não escapa a essa lei. Isto que eu agora estou a fazer, estou aqui a falar-lhes em turismo, ao mesmo tempo que deixo o Rio Douro e que mostro, portanto, uma das paisagens mais belas que é no nosso país, o Val do Douro, com as suas encostas em vinhas, uma paisagem que, aliás, é considerada património da humanidade. Simplesmente é preciso ver isto. O turismo aumenta, mas há muitos tipos, muitos níveis de turismo. Eu penso que hoje, sob o aspecto político, é tão importante o lazer como aqui há 50 anos era o trabalho. Hoje ainda se fala muito, claro, o direito dos trabalhadores, a política dos trabalhadores, reivindicações dos trabalhadores, e tudo isso tem a maior importância e a maior justiça. Agora, sob o ponto de vista eleitoral dos votos que vale, ainda conta mais os direitos dos desocupados, das pessoas que nada têm que fazer e que é preciso entreter de alguma maneira. E daí o facto de terem surgido em todos os países civilizados organizações como é, por exemplo, a nossa Inatel, e este já tem a ideia de tempos livres, TEL, quer dizer isso mesmo, que vêm todos os anos com milhares e milhares de pessoas que precisam de ocupar o seu tempo de qualquer maneira. É um turismo humano, devemos acarinhá-lo o mais possível, mas é evidente, há um outro turismo que, sob o ponto de vista económico, é muito mais rentável. São as pessoas que vêm, estão em hotéis, fazem as suas compras, pagam muito melhor os serviços que lhes são prestados. Bom, e aí, esse é que é o problema português. Qual é o turismo que nós vamos receber? Bom, é o que merecermos.
cada país tem uma certa oferta turística. Portugal tem uma boa oferta turística. Temos realmente um clima magnífico. Quando na Europa tudo é nevoeiro e gelo, já aqui é uma primavera cheia de sol. Temos um verão acariciante, temos praias luminosas, temos paisagens soberbas, temos tudo, e temos sobretudo uma população afetuosa, que trata muito bem quem vem de fora. Tudo isso é realmente muito importante. Bom, mas há outros aspectos em que eu penso que nós nos temos distraído. Por exemplo, há bocadinho disse, o turista vem, compra tudo o que pode, mas digam-me lá, e o que é que ele vai comprar em Portugal? Quais são as lembranças turísticas que, é evidente, há sempre uma boa garrafa de vinho do Porto, é evidente, há sempre uma boa peça de Louça das Caldas, há sempre um bom cristal de Alcobaça, há sempre uma joia, uma peça de prata, claro que há. Em todo o caso, as nossas lojas de artesanato estão muito longe de corresponder ao avanço que o turismo deu. O que é que podemos ver numa loja de artesanato? O artesanato é o trabalho dos artesãos, é aquilo que se faz no país e é, portanto, aquilo que, enfim, o visitante leva como recordação e que lhe fica para sempre a recordar o lugar onde esteve. Aqui em Portugal não se tem ligado muita importância ao artesanato. Eu estou neste momento numa excelente loja de artesanato aqui no Alto Douro, mas as peças que há, reparem, tenho agora aqui junto de mim, são os cestos, são iguais aos cestos em que outrora se fazia a vindima. Há até aqui uma lembrança muito comovente. Imaginem que eu encontrei aqui um peão igual àqueles que eu há quase 100 anos, é um pouco exagero, mas não é muito, com que eu brincava e os meus companheiros brincavam na escola. Tudo isto é pitoresco, tudo isto nos enche de saudades. Em todo caso, nestes 100 anos, o artesanato mudou por todo o mundo, apareceram as indústrias artísticas, que são uma fonte de riqueza. Olha, eu, quando me acontecia ir lá fora, nunca me chegava o dinheiro para comprar tantas coisas bonitas que apareciam no nosso caminho. Quando é que os nossos responsáveis pelo turismo vão pensar a sério nessa questão do artesanato português? É evidente que essa questão do artesanato é apenas um pequeno pormenor das grandes questões turísticas. Eu falei nesse assunto porque julgo que é um ponto em que se pode ter uma aplicação pedagógica, em que se pode ligar a escola ao mercado, em que se pode convencer o jovem estudante que é capaz de uma atividade produtiva e útil. Bom, mas há muitos outros aspectos mais importantes, a começar pela própria organização geral do turismo. Como sabem, nós não dispomos de um plano do turismo nacional. Não. Há regiões, cada região tem o seu plano, mas é claro, tem o plano, mas não tem meios. Se há regiões com alguns meios, que é o caso ainda do Algarve, que mesmo assim se queixam de que não chegam os meios para a propaganda indispensável, há outras regiões em que os recursos locais não dão para pagar ao pessoal. Depois há também o problema da competência. As regiões de turismo não se podem sobrepor à competência das câmaras municipais. Bom, o resultado é que não há órgãos que promovam realmente um turismo à escala que hoje as condições do mundo exigem. Bom, mas há uma outra questão
que é esta. É que aquela ideia antiga do princípio do século XX, e que dominou todo o século, podemos dizer, do turismo, do descanso, da barriga para o ar, apanhar sol na praia, o turismo do não fazer coisa nenhuma, isso também está a passar a um segundo plano. E há uma razão, é porque outrora o turista vinha descansar de muitos meses de trabalho e hoje há muita gente que procura vir descansar de muitos meses de descanso. Daí a importância cada vez maior do turismo ocupacional, do turismo em que se faça alguma coisa. Por isso, as atividades desportivas, como o golfe, o ténis e outros, ou os esportes aquáticos, a pesca, tudo isso tem uma importância cada vez maior. As pessoas gostam de ir para um sítio onde tenham de fazer aquilo que gostavam de fazer. Gostariam de ter feito todo o ano, mas não podem. Olhem, estes hotéis flutuantes aqui, até à Raia de Espanha, são uma forma nova de viajar e daí um extraordinário êxito que estão a ter. Bom, mas há outros aspectos. O turismo cultural. Penso que isso para Portugal é muito importante. Muito importante. Primeiro, temos realmente uma história ímpar para contar. Nós tínhamos a possibilidade, por exemplo, olhem, eu tenho dito isso tanta vez, os castelos medievais onde podíamos passar os diplomas de cavaleiros andantes com escolas de equitação, com cursos rápidos, podíamos passar os diplomas de pilotos moros das naus da Índia, coisas que nunca tenham lembrado a ninguém e que fosse preciso vir a Portugal, aqui, olha, aqui mesmo, aqui neste Val do Douro, abrir uma garrafa de vinho com muitos anos e passar o diploma de que o Sr. Fulano de Tal esteve aqui e bebeu esta garrafa que é única no mundo. Tudo isso são inovações que o nosso turismo tem que percorrer. Mas sob o aspecto cultural há uma coisa extremamente importante. É que nós temos uma riqueza. Não é ouro nem é prata. Não é petróleo, não. Mas temos uma riqueza, que é o falar português. Nós é que somos realmente os depositários desse tesouro que é a língua portuguesa. A língua de Camões, que hoje é falada numa tão vasta parte do mundo. Ora bem, cursos de língua portuguesa, de cultura portuguesa, de ensinar a falar o português. Recordo-me que há muitos anos, conheci uma grande atriz portuguesa, Esther Leão, que foi acabar a sua vida no Brasil a ensinar a pronunciar o português. E dizia-se, não sei se com verdade se sem ela, que havia lá deputados, senadores e até presidentes que tinham aprendido a falar com a velha atriz portuguesa.